Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar aqui o projeto do nosso pardo, o refinamento do esqueleto, e aconteceu algumas coisas aqui, eu preciso compartilhar com vocês, então fica comigo até o final, tá bom? Bem pessoal, nós estamos aqui com o projeto do Sala Sempre um Morro. O objetivo desse projeto é fazer ser simples para você criar um projeto a partir do nada, certo? Para você conhecer o morro e tudo mais. E no meio desse processo, então, de criar aqui o nosso parque, o processo foi ficando um pouco complexo nessa etapa agora. Então eu gravei esse vídeo 2 vezes, está sendo a 3ª vez que eu estou gravando. E realmente ficou muito complexo. Eu tive um insight aqui de fazer algo de forma para ser mais simples para você. Essa para mim é a forma mais simples de se criar esse refinamento e eu quero compartilhar aqui com você. As 2 outras formas que deram errado, elas estão lá na plataforma roxa, tá bom? Então, o link está aqui no banner do canal aqui, né? Lá no canal você vai encontrar o banner, o íconezinho roxo, você clica lá e vai lá para a plataforma e lá você pode ver na íntegra. Eu vou subir os vídeos na íntegra sem edição nenhuma para que você possa ver a forma que foi feito e como que eu cheguei então ao resultado lá, mas que foi bastante complexo. E aqui eu vou fazer então de novo para você. Por favor, curta esse vídeo aqui, que dá trabalho para fazer isso aqui. Foram 3 vezes que eu tive que gravar isso para você. Se inscreve, você que não é inscrito. Nós somos aí, né, mais de 60% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Então se inscreva, dá essa força. Tem muita gente falando, né, é legal ter um conteúdo bacana em morro, né, em português. Então eu preciso da sua força, tá bom? Você é que me motiva a continuar com esses tutoriais. Tá bom? Vamos lá então. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então nós partimos aqui da situação. Nós temos aqui, né? Deixa eu ver. Não está linkado aqui. Nós temos aqui os bracinhos. Tem esses gaps aqui. Já linkamos. Certo. Então, o que nós vamos fazer aqui primeiro? A primeira coisa que nós temos que fazer aqui, de novo nesse projeto, quando eu já vou, estou numa linha temporal aqui. Eu já fiz isso aqui várias e várias vezes, já até perdi as contas. A primeira coisa que a gente vai fazer então é o que? Nós vamos renomear os bones. E como que nós vamos renomear os bones? Você vai selecionar um bone com a ferramenta Selection Bone, vai vir aqui nessa caixinha de texto que tem aqui em cima e vai pôr o nome. Nós vamos renomear esse aqui de Master. Esse de The Underline, eu vou copiar esse The Underline, que a gente vai usar muito. Eu vou colocar The Underline palma, The Underline antebraço, The Underline braço. Esse aqui é um osso auxiliar, nós vamos colocar o nome dele de The Underline axila. Que vai ser ele que vai controlar o vértice da axila aqui. Nós vamos colocar The Underline ombro. Você vai fazer a mesma coisa para o outro lado, tá bom? Vai renomear da mesma forma. Eu não vou renomear aqui com você, eu vou acelerar o vídeo para que a gente possa ser mais breve. Aqui então nós vamos por The Underline Femur, The Underline Tibia e The Underline Pé, certo? Nós então The Underline Orelha. E temos esse aqui que não são simétricos, então nós vamos por cabeça. Nós vamos pôr também aqui coluna underline 02, coluna underline 01, vamos pôr o nome desse aqui de sombra e esse aqui de pelvis. Vamos renomear o outro lado então e eu vou acelerar o vídeo. Nós vamos pôr E underline e vamos copiar. Eu vou colar aqui em cada um desses, tá? Fica aí comigo, tá? Não sai daí não. Ok, é isso aí então. Nós estamos tudo nomeados aqui, porque quando eu selecionar aqui e pedir para criar uma action aqui, ele vai vir com o nome certinho, tá bom? Isso a gente vai falar daqui a pouco. O que vamos fazer aqui então? Para a gente facilitar. Olha só.
Esse osso é auxiliar, certo? Para que ele serve? Ele serve para controlar esse ponto aqui, ó. Esse ponto ele vai ser controlado por esse, porque eu vou fazer aqui agora com você. Como que a gente vai fazer? Nós já vinculamos as camadas e agora usando essa ferramenta, né? Nós vinculamos com essa ferramenta e com a ferramenta use FlexBond. E agora nós vamos usar uma ferramenta nova, que você vai vincular só alguns pontos ao osso que você quer. E essa ferramenta é a Bind Point. A Bind Point, então você seleciona o osso primeiro. Você seleciona o osso, ele vai ficar com esse highlight vermelho. Você seleciona então o vértice que você quer e clica em Bind Point. Simples assim. Então, a hora que eu mover esse osso aqui agora, ele vai mover só aquele ponto, certo? Eu vou vincular esse da axila aqui e vou vincular esse osso aqui, ó. Já está com o highlight vermelho. Vou clicar aqui então nesse ponto. Seleciona o osso, segurando o Alt, com o botão esquerdo. Então você seleciona aqui o ponto que você quer e dá Bind Point. Isso aqui já resolve o problema aqui então do braço, que é o seguinte. Se eu mover aqui para cima, eu posso mover esse aqui para o lado que eu quiser, ok? Viu só? Movo para lá, e se eu mover o ombro lá para cima, eu posso então aqui, da mesma forma, controlar a abertura aqui que eu quero, ok? Partindo desse princípio, é esse princípio então que vai ajudar a gente a fazer um braço bem articulado aqui para resolver o problema. A gente vai fazer aqui outros ossos auxiliares. Você vai selecionar esse osso aqui, ó. Na camada Bone, você vai selecionar a camada Bone. Você vai selecionar esse osso. E, só para eu ter um ponto de referência, eu vou selecionar então a camada aqui do Bone de novo. E essa é uma manha que eu faço para saber o ponto, porque não tem como você saber. Qual que é o problema? Eu preciso saber aonde que está esse ponto para ele chegar até lá, né? E quando eu clicar aqui na camada parda, ele vai mostrar só ele não vai mostrar as que estão mascaradas. Esse é o grande problema. Deixa eu voltar aqui para preview, que eu gosto de pôr em preview, e ligar um anti-aliasing. Essa é a forma que eu faço, tá bom? Você vai selecionar aqui o Bone, na camada Bone. Antes de mais nada, eu vou selecionar lá no meu braço aqui, né? Eu vou selecionar a camada e com o meu dedo aqui, eu vou pôr ele sobre o vértice, para eu marcar onde que tá. Complicado, né, isso? Mas fazer o que, né? É a forma que eu tenho para resolver esse problema. Eu vou selecionar aqui, ó, e vou levar até na ponta do meu dedo. Eu cliquei ali, ele já clica com o snap, né? Ele já cria com o snap e eu vou clicar na outra ponta, ok? Isso aqui é só para ter, né? Ainda não ficou direitinho, ó. A ponta do meu dedo é grossa, né? Ok, aqui eu acho que já deu. Isso, ficou lá em cima do vértice e a gente vai fazer isso aqui para o outro, então. Eu vou selecionar aqui, vou pôr meu dedo lá. E vou, então, selecionar a camada de osso e vou criar um osso aqui e levar até na ponta do meu dedo. Ok? O link ficou errado, é claro. Esse aqui deve estar linkado com esse, reparentado com esse osso aqui. Então vamos reparentar ele. Eu criei então esses ossos aqui, eu vou tirar a influência deles, vou colocar em 0. E eu vou fazer o que? Eu vou selecionar aqui, selecionar essa camada, quer dizer, e colocar aqui, ó, esse vértice. Eu vou linkar ele com esse aqui, da Bind. Esse. Ficou tudo errado, deixa eu... Esse osso vai ficar aqui, esse ponto nesse osso. E esse outro pontinho aqui, ó, vou selecionar o osso primeiro, vou dar Bind Point nesse outro osso. Então isso aqui vai controlar essa volta, certo? E esse outro aqui vai controlar a outra volta. Isso vai resolver nosso problema aqui. A gente vai fazer isso também na perna. Tá bom? Vamos clicar aqui então nesse osso. Eu vou criar um novo osso. Só ver onde que está aqui. Vou fazer um para o joelho e um para as costas do joelho.
virilha do joelho. Então vamos lá. Eu vou selecionar aqui. Vamos lá, colocar aqui de novo. Meu dedinho aqui. Eu vou clicar aqui na camada de osso. Vou criar um bone, levar até lá na ponta. Ok? Eu vou fazer isso do outro lado também. Selecionar esse osso de novo. Com o meu dedo. Vou selecionar então a camada aqui. Eu vou criar um bone. Vou levar até lá na ponta do meu dedo. Eu vou então linkar esse vértice a esse. E esse vértice aqui a esse. Ok? E já que a gente está aqui na perna, vamos resolver então os outros ossos. Esses dois pontos aqui, ó, você vai ligar a pelvis. Selecionando aqui, ó, o Last Mode está selecionado. Vou selecionar esses dois pontos e vou dar bind point aqui. Ok? E todos esses outros aqui, ó, eu vou dar bind point no pé. No osso do pé. Ok? Então aqui, a hora que eu mover agora, ó. A hora que eu mover o meu pé. Meu querido pé. Me aguenta o dia inteiro, então eu posso controlar ele. Tá vendo? Essa é a forma mais simples e fácil que tem para se fazer um bonequinho que você pode articular. Mas em alguns momentos aqui, ó, por exemplo, aqui até que ficou legal. Pode controlar para cima, para baixo, o joelho, né? Mas em alguns momentos aqui, ó, por exemplo, do braço aqui, vamos linkar os outros pontos aqui. Clicando aqui na camada, eu vou vincular esses outros pontos, então, que sobraram, todos nesse osso aqui, ó. Ok? Da palma não vou ligar. Vai ficar assim mesmo. E a hora que eu mover aqui, então ele move esse ponto. Aí, olha só. Eu posso controlar aqui, então, a curvatura, certo? Ó. A gente vai fazer um refinamento depois para deixar isso aqui agudo. Mas às vezes, olha, esse aqui, ó, para fazer uma curva legal, ele tinha que estar mais no meio. Como que eu vou fazer isso, Lucas? Você vai selecionar a camada bone. Vamos aqui para o quadro 1 que você vai ver melhor. Você vai selecionar aqui, ó. Vamos manipular esse bone aqui. Vamos colocar ele na posição que a gente queira. E aqui ficou pequeno, ó. Então, com a ferramenta, com essa outra ferramenta aqui, ó, de Transform Bone, ou você aperta T no teclado, você vai selecionar esse bone. E segurando Ctrl, então, você vai segurar Ctrl, ele vai mudar o ícone ali, ó, e você vai poder deixá-lo maior, ó. Ok? E você aumentando esse bone, então, você pode chegar ao que seja satisfatório para você. Você pode diminuí-lo também e aumentar. Isso vai resolver, acredite, isso vai resolver muito problema para você. Somente por isso aqui você já resolve muito problema. E isso é animável, né? Então se eu chegar aqui, ó, e às vezes quiser mover aqui para baixo de novo, eu posso selecionar aqui e dar reset no scale. Ele vai resetar aqui, aqui. Eu posso reposicionar esse para cá. Eu não vejo que está satisfatório, eu vou segurar Ctrl com aquela ferramenta e vou aumentar um pouquinho mais. Ele vai mover então. Ele interpola. Esses pontos ali estão sendo interpolados, a transformação. Isso vai ajudar você de uma forma extraordinária, acredite. Muito bom. Ei, nós vamos fazer isso aqui então. Estou aqui bocejando. Semana não foi fácil. Tem criança nova que entende o que eu estou dizendo. E hoje eu estou gravando esse vídeo numa sexta-feira. Essa semana foi punk. Então, vou fazer isso aqui da mesma forma do outro lado, tá bom? Eu não vou tomar o seu tempo. Vou fazer aqui sozinho, vou acelerar e a gente volta para conversar daqui a pouco. Ou não. Eu vou deixar você vendo o que eu vou fazer, ó. Porque eu vou copiar, vou colar. E agora eu vou transportar eles para o outro lado aqui, ó.
Ele vai dar snap ali. Eu vou invertê-los? Ou nunca, né? Vou selecionar aqui e vou fazer manualmente, mesmo que esse é muito rebelde. E a única coisa que eu preciso fazer aqui agora é vincular eles no lugar correto. Eu vou vincular os dois aqui nesse osso, ok? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou copiar, vou colar, vou transportá-los do outro lado. Ele vai dar snap ali. Eu vou vincular eles nesse osso. E se eu der um inverte aqui, ele não vai resolver, e nem aqui também. Eu vou posicionar eles aqui de forma manual. Aqui esse braço está um pouquinho mais para fora, para dentro, sei lá. Foi desenhado de forma diferente, né? Então vou pôr meu dedo aqui de novo e vou reposicionar. Plugin do dedo. Posicionar aqui nesse vértice. Vou selecionar aqui de novo. Colocar o meu plugin do dedo ali. Selecionar aqui. Vou transformar para cá. Ok? Uma coisa na perna aqui. Selecionar aqui. O meu dedo. E é só para quem é fanático com posição. Viu? Se não sofrer disso, por favor, siga sua vida feliz. Me deixa aqui com meus paranoias. E pra que sofrer desse tanto, né, Lucas? Mas se você sofre do mesmo mal que eu, você vai me entender. E agora eu vou vincular esse aqui, selecionando esse osso. Vou selecionar esse vértice, vou ligar aqui. Dos pés eu vou ligar nesse. Vamos pôr a mão na massa aqui. Você vê que você tem um feedback visual do que você blinka, né? Binda, né? Na verdade é bind. Olha só, se é rosa o osso é rosa, se é azul o osso é azul, se é rosa, amarelo, laranja. Então ele colore todos os ossos para que você possa então ver o que você está fazendo, o que você está linkando. Você seleciona a ferramenta. Ele fica um pouquinho fora, mas deixa. Seleciona o osso, seleciona o vértice, bind point. Seleciona o osso, seleciona o vértice, bind point. Seleciona o osso, seleciona o osso, seleciona o vértice, bind point. Seleciona o osso, seleciona o vértice, bind point. Seleciona o osso, seleciona os vértices, bind point. Ok! Aleluia! Vamos ver aqui então. Tá. Mexe o sovaco. Mexe aqui, mexe acolá, mexe acolá. Ok. Ok, nós só não demos nome, né? Para esses ossos novos aqui. Vamos dar nome para eles. Como que vamos nomear, hein? Auxiliar braço 01. Eu tenho que pôr que é do lado direito, né? Auxiliar braço D01, que normal. 02, aqui eu só copiei e colei. Vou mudar aqui para E. E aqui para E e para cá 2. Aqui auxiliar perna D01, ok? Vou copiar esse, vou colar aqui 02.
Mudar aqui para E. E esse outro, então, mudar para E e mudar para 02. E vamos entrar, então, na primeira action que nós vamos fazer aqui, que é o seguinte. Selecionando esse osso, eu vou criar um outro osso. Um osso no osso. E vamos nomear esse danado aqui de Jesus amado. Nome que a gente dá para esse osso. Vou pôr controle de curva. Ele vai controlar curva de braço. Underline 01. Controle de curva de braço 01. Ok. Controle de curva de braço. E vamos partir aqui, então, vou fazer só ele para você ver, e depois a gente vai fazer nos outros ossos. Então, selecionando ele, então agora a gente vai usar pela primeira vez nossa paleta Action. Até que enfim... E na nossa paleta Action aqui nós temos, então, esse botão aqui, ó. Parece um post-it. Você vai criar uma ação com ele. E os outros botões vamos deixar para lá por enquanto. E quando nós criarmos essa ação, ele vai pegar esse nome e vai colocar aqui, ó. Certo? Então essa setinha vermelha está indicando que você está na mainline. E aqui ela vai vir para baixo, vai falar que você então está editando essa ação desse osso, ok? Vamos lá para a prática então, que você vai entender melhor. Eu vou clicar aqui, ó, com o osso selecionado lá na camada Bone. Interessante você estar na camada Bone, porque se eu estou com o osso selecionado e estou em outra camada, se eu for clicar, ele vai criar uma ação que tem um nome de ação. Action. Não é isso que eu quero o nome do osso. Então eu vou selecionar aqui na camada Bone, vou clicar aqui e agora ele me dá o nome curva de curva braço 01. Então vamos lá, vamos criar aqui a primeira ação, ó. Ele vai me jogar para o quadro 1 aqui, ó. Eu vou... O que isso aqui indica? De forma prática, vamos lá. O que eu fizer nesse osso, no movimento, só no movimento de girar ele, o que eu fizer aqui, ó, nessa timeline, deixa eu dar um zoom out aqui, gosto de fazer com 10 segundos. 10 segundos. O que eu fizer em 10 segundos, todas as outras transformações que eu fizer aqui em outras camadas nesses 10 segundos vai ser aplicado enquanto eu mover esse osso aqui depois, ok? Você vai ver isso aqui de forma prática agora comigo. Então eu vou selecionando esse osso, eu vou selecionar aqui o Transform Bone e vou dar um reset. Ou você pode clicar uma vez em cima dele, ele vai dar o quadro aqui, né? O osso no ângulo original dele, ele vai criar um ponto aqui, ó. Ok? Eu deixei aqui ligado padrão como linear. Eu vou lá no quadro 10 segundos, no quadro 240, e vou girar ele aqui, ó, segurando o Shift, eu vou girar ele em 45 graus para cima. Ok? Então eu tenho essa ação aqui, ó. Essa timeline de baixo, essa linha de baixo vermelhinha, mostra o que eu estou fazendo nesse osso. Então eu girei ele 45 graus, certo? E como está, né, para o lado negativo, 360 menos 45, 315. E eu vou declarar então, ó, para essa camada aqui, agora eu vou selecionar aqui, ó, selecionei a camada com o botão, segurando o Alt, botão direito. Eu vou declarar que esse vértice, no quadro 10, no segundo 10, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer para mim, ele vai colocar a curvatura como 0,1, deixando o ângulo quase agudo. Eu não coloquei agudo, eu coloquei quase agudo, ele está bem pequenininho, tá bom? Você vai entender melhor o que é isso depois, o que é na prática. Aqui no quadro 1 é necessário eu resetar essa curvatura. Eu vou resetar essa curvatura lá no quadro 1. Aqui, como eu disse, a setinha foi para o controle de curva. Eu vou clicar duas vezes sobre o mainline e vou voltar para a linha original. O que isso faz, Lucas, na prática? Ele faz isso aqui, ó. Eu vou zerar essa fluência aqui, desse osso que a gente não zerou. E vou aqui para o quadro 1.
para eu poder te explicar o que a gente fez. Você vai girar isso aqui para cima, igual a gente já fez. Aqui você posiciona, né, o cotovelo ou o sovaco no cotovelo. Depende pro lado que tá, né? No desenho animado a gente pode fazer isso. E aqui então, na hora que eu fizer isso aqui, ó, e posicionar aqui, eu quero que esse ângulo seja agudo, certo? Então agora quando eu mover ele para cá, ó, ele vai ser agudo. Selecionando esse aqui então, segurando o Ctrl, como eu já te disse, a gente pode deixar então... Tadã! É isso que a gente fez, ok? A gente então conseguiu fazer um controle aqui para deixar esse ângulo agudo. Ok? Simples, né? Eu só vou fazer mais algo aqui. É o seguinte. Deixa eu deletar esses quadros aqui. Vou voltar lá para o quadro 0. A gente vai criar... Primeiro eu vou... Aqui em ângulo constraint, eu vou colocar menos 45 e 45. E vou fechar. Vai ficar com essa limitação do ângulo aqui. E aqui, ó, eu vou criar uma nova ação para esse bone. Ok? Você vai clicar aqui, ele vai colocar um 0,2 lá na ponta. E a gente vai fazer da mesma forma. Você vai lá no quadro 10. Só que agora você vai rotacionar ele para baixo. Para outra extremidade. E aqui no quadro 1 eu esqueci de fazer, né? Mas você tem que clicar lá e dar um reset, deixar 360. Eu vou declarar então para esse bone que ele faça o seguinte para mim, na hora que eu girar ele para baixo. Essa curvatura aqui, ó, eu vou aumentar ela, ok? Porque às vezes eu quero que fique mais redondo o braço. Eu vou aumentar ela aqui, estava em 30, eu vou colocar 45. E lá no quadro 0, lá no quadro 1 de novo, eu vou resetar isso aqui. Vai ficar 30 de novo, ok? Eu vou voltar para o mainline. E agora nós vamos fazer aqui de novo para ver o que a gente fez. Deixa eu colocar no quadro 1. Se eu rotacionar para cá, a curva aumenta. Segurando o Alt eu movo só ele. A curva aumenta, porque às vezes será necessário. Por exemplo aqui, ó, o quadro 0 ele é assim, se eu aumentar a curva aumenta. Ok? 0, a curva aumentada. 0, a curva aumentada. Se você quiser aumentar ainda mais, você pode. Eu não vou aumentar, vou deixar só assim. Se eu quiser deixar o cotovelo aqui, então, agudo, eu giro para o outro lado. Ok? A gente vai fazer isso para cá. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Acho que você não precisa acompanhar todo o processo, porque você já entendeu a dinâmica. Eu vou fazer só mais aqui. A gente vai encerrar e eu vou fazer nos outros ossos. E a gente volta na próxima aula, então, para terminar de refinar. E a gente vai fazer o refinamento, por exemplo, daqui. Na verdade, a gente não vinculou aqui. Deixa eu vincular isso aqui agora com você. Para você entender como que deve estar o vínculo. Está no quadro 0. Você viu que no quadro 1 a paleta some, né? No quadro 0 aparece aqui de novo. Então é só no quadro 0 que ele vai permitir. Nós vamos linkar esses ossos aqui. Esses vértices no osso da cabeça. No osso da coluna nós vamos vincular esses dois ossos aqui. Aqui no osso da barriga nós vamos vincular esses ossos. E aqui então nós vamos vincular esse osso, esses ossos aqui, esses pontos nesse osso de baixo. E esse. Vincular aqui. Deixa eu só ver como que ficou. Você acha que esses pontos devem ser mexidos pelo quadril? Ou por essa parte aqui? Acho que é por essa parte, né? Vamos linkar esses aqui nesse aqui. Esses aqui também.
Gente, deslinkou aqui. Segurando o Shift eu posso selecionar novos pontos, ok? Deixa eu ver. Estou movendo aqui. Eu acho que esses aqui, ó. Esses aqui devem estar ligados a esse aqui também. Ok. Ok. Eu acho que a gente vai eliminar esses dois pontos aqui na próxima aula e colocar um path aqui para resolver esse problema da distorcendo aqui e também esse problema aqui, ó. Como que a gente vai resolver isso aqui tudo? Vai dar muito problema. Com a camada path, então, como a gente fez aqui no braço, é muito mais fácil. Ok? Deixa eu só terminar aqui o que eu prometi. Extrair aqui e vamos... Então, clicar vamos criar um novo osso aqui. Pressionando aqui. Eu vou criar um novo ossinho aqui na ponta. Ok? Eu estou segurando o Shift para ele ficar certinho. E vou, então, renomeá-lo para controle da curva do braço 02. Eu vou tirar a influência dele. Tem uma forma diferente de você fazer isso aqui também. Eu poderia fazer o seguinte. Aqui em Bone, você tem essa ferramenta aqui, ó, Make Smart Bone Diagram. Eu vou colocar aqui, ó, separar as duas ações para positivo e negativo. Nós vamos colocar aqui menos 45 e 45. O total de duração de frames eu vou colocar 240, ok? Que é o tanto que a gente está colocando aqui, né? Eu vou dar um ok, ele vai criar duas ações aqui, ó. Mas o ruim disso é que ele vai girar sempre para cima. O osso aqui, ó. Ele vai criar uma ação. Eu acho que ele só está vinculado errado. Deixa eu voltar aqui para o mainline. Vou posicionar ele ali. E aonde que ele está vinculado, esse danado? Tá certo. Ok. Eu só girei ele ali. Ele já caiu aqui certo. Então aqui ele está no negativo. Só que ele está errado. Como que eu descubro que ele está errado? Aqui ele já parou de mexer, ó. Ele tem que mexer até no final aqui. Por isso que eu não gosto de usar essa ferramenta. E virou uma bagunça depois, né? Eu vou colocar ele para cima, porque eu sou rebelde. Eu vou colocar ele para cima aqui. E no 2 aqui eu vou colocar ele para baixo. Certo? Não, lá no final, no quadro final, 240. Eu vou colocar ele para baixo. Deixa eu ver se deu certo. Deu certo aqui. No quadro, vamos lá no quadro 1. Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui, né? Desliguei o tronco. E vou selecionar aqui essa camada. E a gente vai fazer da mesma forma. Olha. Esse vértice, a gente vai fazer o quê? Lembra? Vai aqui no quadro 240. E vamos mudar a curvatura dele para 0.01. E lá no quadro 1, então, eu vou resetar aqui a curvatura. Eu vou deletar esse quadro de cima que a gente não vai usar aí. Então, ok? E no quadro 02 aqui, ó, tá vendo que ele tá cinza? Tá cinza porque ele não tá fazendo nada. Essa ação não tá fazendo nada. Se ela tiver cinza é porque não tem nada atribuído a ela. E aqui nessa ferramenta, então, já vou dar um reset aqui no quadro 1. E lá no quadro 240, eu vou aumentar então para 45. Não foi isso que a gente colocou? Aumentando a curva, então. E agora ela já não tá mais cinza, tá vendo? Indica que já tem alguma coisa acontecendo ali. Eu vou voltar aqui o tronco.
E vamos ver então se funciona o que a gente fez. Eu vou desligar aqui Labels para não mostrar o... Porque quando a gente cria aquela ferramenta aqui de Bonnie, Create, Make Smart Bonnie Diagram, ele já cria já põe o rótulo ali, né? E às vezes fica muito poluído visualmente. Então você pode desligar aqui, Labels, você desliga. Então vamos lá no quadro 1, vamos ver o que resultado, se foi satisfatório ou não. Nós temos aqui, movemos o braço para cá, controlamos a axila, e nós controlamos curvatura de baixo. Eu quero inclinar para cá e eu quero deixar esse ângulo agudo. Funciona, belezinha. Segurando o Alt eu posso mover só ele. Ó, segurando o Alt eu movo só ele. Eu posso diminuir aqui então. Eu posso chegar o braço lá para cima, né, o cotovelo para a direção oposta. Eu posso aumentar essa curvatura, segurando o Alt, movendo a curvatura então. Que nós podemos mover também, vamos limitar essa mão. Verdade. Na próxima aula então eu vou fazer algo aqui que nós já estamos avançados aqui no tempo. Eu vou fazer algo aqui para mover, a gente mover esse Bonnie aqui então. Essa mãozinha vai mover para lá e para cá. Vai ficar legal, porque a gente tem que fazer também os dedos como se fosse nos pés aqui para mostrar a frente, né? A gente vai declarar então o que vai ser feito a partir de uma ação, tá bom? Eu espero aí então que você vai lá na plataforma roxa, vê a bagunça que eu fiz tentando resolver esse problema aqui. E se você gostou ou não gostou, tá ficando meio complexo aqui, mas se você seguir certinho, assista primeiro, depois volte e reproduza trabalhando, né? Você vai conseguir fazer então, né? Legalzinho aí o que a gente tem para fazer. Há um bug aqui, ó. Vamos resolver isso aqui antes de terminar. E a gente resolve, porque aqui, ó, que eu tô mexendo o ombro, a cabeça, o ombro e o outro ombro, tudo tá influenciando essa camada do focinho. Ela tá louquinha da cabeça. Não sabe quem que deve submeter. Então, voltando no quadro 0, nós vamos linkar toda ela a esse osso aqui, pronto. Selecionei o focinho. Vim aqui, né, como a gente fez lá na aula anterior, e cliquei sobre o nariz. Vamos ver se resolveu. Isso. É igual você ter dois patrões, né? Você não sabe quem que se obedece. A gente declarou que o patrão é esse que manda. Ok? Então é isso aí. Nós voltamos na próxima aula então. Espero que você tenha gostado e até mais. Tchau. Agora foi, hein? Meio complicadinho, mas foi. O bichinho tá dando trabalho. O Polar é mais assim, né? O Polar ele tem um ombro mais caído. Poucas diferenças que eles têm, mas o Polar ele tem um ombro mais caído. Assim. Ele é mais zen. Até mais. Obrigado, valeu.